Namastê, cancerianos de Sol, Lua e Ascendente. Aqui é a Bia trazendo para vocês um vídeo para a gente falar sobre agosto de 2021. Eu vou fazer o vídeo de um jeito um pouquinho diferente que eu tenho feito no canal. Vou tirar 4 cartas do tarô, como sempre. Em seguida a gente vai tirar uma runa do mês. E aí encerramos o vídeo com uma carta de conselho do Arcanjo Metatron, ok? Então vamos lá. 4 cartas para os cancerianos, agosto, Sol, Lua e Ascendente. Três materiais. E tinha uma carta colada aqui que eu não tinha percebido. 3 de emoções. Então a gente fica com essas 2 cartas para a posição do material, tá? O Imperador. O Louco. E o 4 de emoções. O mais engraçado de tudo é que quando eu peguei o 3 de materiais, eu estava pensando no 3 de emoções. E ele estava colado ali atrás. Muito interessante, né? Bom, agosto de vocês é o seguinte. Vocês precisam dar start num novo movimento de vida e ele não tem um link específico com uma determinada área da vida. Na verdade, é canceriano se abrindo para um novo modo de viver. E dentro desse modo de viver, conseguir se sentir emocionalmente ancorado. E aí eu já adianto que, embora exista essa necessidade, esse convite, um chamado, não vai ser fácil chegar lá. Porque o 4 de emoções aqui na parte do espiritual, que me fala do seu eu superior, aquela sua partícula mais próxima do divino, essa carta me comunica que existem emoções represadas, emoções que não foram sentidas e não foram trabalhadas. E o seu eu superior sabe muitíssimo bem disso. E ele tenta, a todo custo, colocar você, né, o eu inferior que está aqui encarnado, a par disso. E muitas vezes você acaba fugindo da questão pelo intelecto. O intelecto ele tem se tornado para o canceriano uma grande válvula de escape. Porque o canceriano não tem estado muito feliz em ser canceriano, vamos dizer assim. Em sentir demais, né? Em ser lunar, certo? Isso tem vindo com um peso. E esse peso sentido mais particularmente dentro da vida íntima. Porque aí mexe com o emocional, aí tem aqui o imperador no emocional. O imperador, ele poderia ser uma carta ótima, mas depende de como a pessoa está vivendo. Aqui nessa posição que eu quero dizer, né? O imperador relativo à vida emocional. Vamos combinar que o imperador ele não é um arcano que a gente possa relacionar diretamente com a vida emocional. Ele é um arcano de gestão, ele é um arcano de diplomacia,
E não necessariamente dá para você ser diplomático com as suas emoções. Você pode tentar dentro dos seus relacionamentos, mas essa jogada de vocês, ela fala para mim muito mais da vida interior do canceriano do que necessariamente dos relacionamentos do canceriano. E aí eu tô falando de todos, não somente os relacionamentos afetivos, tá? É uma jogada mais interna e objetiva que a gente está tendo aqui. Eu sei que todo mês eu dou essa pegada, né? Eu prefiro dar essa pegada de autoconhecimento nas leituras, porque eu acho que assim eu vou estar sendo de mais contribuição do que ficar meramente fazendo só previsão. Eu tenho que usar as cartas para procurar dizer o que você faz com as energias e não simplesmente dizer as coisas de um jeito estanque. Agora, independente das escolhas que eu faço como leitora, né, como taróloga, esse jogo é um jogo mais subjetivo. Assim é. E acho, inclusive, também que veio assim por uma necessidade. Você não pode fugir do seu universo. Não pode fugir de si. E, francamente, né, em agosto vai estar bastante difícil para você fugir de si. Não tem outra saída a não ser você olhar para aquilo que está machucado. E é interessante que o canceriano ele vai tentar ser produtivo, ele vai tentar fazer o que tem que ser feito. E com isso, encontrar uma maneira de não ser tão movido pelas emoções, de não ser tão lunar. Cada hora tá de um jeito, cada hora tá com uma perspectiva, cada hora tá com um olhar. O canceriano ele vai fazer tudo aquilo que puder para não ser quem ele é e acabar descobrindo no meio do caminho que ser quem ele é a maior bênção que ele pode ter na vida. E ser quem ele é o que vai dar uma estabilidade emocional. Vocês estão em busca de uma estabilidade emocional. E não há nada de errado com relação a isso. Não é que você está tentando ser uma coisa que você não é. A estabilidade emocional ela pode ser encontrada à medida que você não foge do que está acontecendo dentro de você. E em especial não foge para o mental, né? Fugir para o mental, né? Um mental excessivo, aí sim é você procurar ser alguma coisa que você não é. Porque o canceriano ele é mais de fazer, ele é mais de sentir. Ele pensa depois. E a bem da verdade, não só pensa como fica remoendo. Mas é depois de ter feito, né? É depois dos acontecimentos. Aí fica remoendo aquilo. Fica preso num lugar do passado, né? Fica preso num registro antigo, porque aquele registro, ele tem como controlar. Ele tem como contar para ele mesmo a história que ele quiser, porque aquilo dali não vai se mover, não vai ter outro acontecimento, aquilo está no passado.
Então você faz na sua cabeça a edição do passado que você quiser, porque aquilo dali não vai se transformar. Você está no presente. O único lugar, o único tempo onde você tem como fazer alguma coisa é no presente. Porque o passado não existe, o futuro não existe. Você vai fazer alguma coisa quando? No hoje. Mas aí se no hoje você fica preso nas narrativas, né? E o canceriano é um bom contador de histórias, porque sente tudo, né? E sabe das cores, né? Tem um olhar particular. E aí fica ali preso, ele mesmo se enredando, né? Numa prisão temporal. E enquanto isso, em agosto, tentando fazer as coisas que precisa fazer. Não, porque aí eu tenho que ter a minha estabilidade emocional. Quem sou eu para abandonar o meu dia para ir chorar no banheiro? Não reconheço essa pessoa, não quero ser essa pessoa. Eu não quero sentir tudo isso. Eu quero ter uma vida nova. E que vida nova é essa que o canceriano pode ter? Será que é uma vida sem sentimento? Ou é uma vida em que ele percebe que os sentimentos podem fazer brotar coisas, podem fazer nascer coisas? E que os sentimentos, eles são o que são. Não convém o mental classificar. Convém simplesmente você sentir. Se alguma coisa é incômoda, você tem que deixar ela aí. Assim como você também tem que deixar aí aquilo que é prazeroso. Se você tenta prender as emoções e os sentimentos num determinado tempo, você sai daquilo que o presente pode te oferecer. E você sai de qualquer tipo de raio de ação. E não tem sucesso nessa tal história de equilíbrio emocional, estrutura emocional, né? Estabilidade, racionalidade e tal. Aí vira um ciclo. Ah, não, mas eu não tô gostando de ser canceriano, eu queria ser menos canceriano. Eu queria sentir menos. Eu queria apertar um botão e desligar o que acontece dentro de mim. Nada disso vai acontecer. Então eu tô externalizando aqui, né? Canalizando aqui pensamentos, sentimentos, frases, coisas que vão rolar durante o mês. E uma coisa interessante que tem, né, nas leituras que eu faço aqui no canal e na receptividade das pessoas, né, eu reparo, né, nos comentários que muita gente chega no início do mês, no final do mês, aí no final do mês reconhece aquelas coisas, porque no início não reconhecia. Logo, né, por que se chama previsão? Porque você vai ver antes. E muitas vezes as pessoas, ao não reconhecerem, elas ficam extremamente incomodadas. E vai ficar incomodada assistir vídeo de tarô por quê? Para ouvir, né, uma palavra só? Ou é para tentar fazer alguma coisa com aquilo? E me surpreenderia se a pessoa chegasse ao fim do mês e ela não reconhecesse aquilo que foi falado. Então eu simplesmente deixava de fazer o que eu faço. Mas é interessante esse movimento. De repente pode ser algo para você. Você não vai reconhecer o que está aqui agora, mas conforme o mês de agosto for caminhando, e aí estão me falando aqui aquela bobagem que as pessoas falam, né? Agosto, mês de desgosto. Vocês vão falar essas coisas. Vão pensar essas coisas. E aí eu já estou externalizando por quê? Justamente para não acontecer.
Não se torne uma profecia autorrealizável. Se você quer o imperador na sua vida emocional, se você quer estabilidade emocional, se você quer estabilidade nos seus relacionamentos, inclusive os relacionamentos profissionais, você vai precisar administrar dentro de si todo esse manancial de emoções. E existem emoções, 4 de emoções aqui no espiritual, né? Existem emoções que não foram olhadas e o seu eu superior vai fazer de tudo para que você veja. Ah, porque ele quer que eu sofra? Não, porque ele quer que você cresça. E aqui com 3 materiais e 3 de emoções no material, vocês têm à disposição toda uma criatividade, né? Um monte de recursos criativos para tornar a vida algo diferente. O louco aqui no mental, né, propondo as mudanças, ele tá me vindo um tanto radical. O louco é radical. Mas existem jogos em que o louco ele faz sentido. Nesse jogo, o louco ele não faz sentido nenhum. Não estou dizendo literalmente. Ele não faz sentido nenhum, porque ele está totalmente desencaixado aqui. Não tem propósito para ele estar aqui. Aqui ele é a verdadeira loucura. É você tentando criar alguma coisa nova, uma vida nova, um novo estilo de vida, apostando no passado, apostando na nostalgia, apostando no remoer, apostando na mágoa, andando para trás. O que você vai construir de novo andando para trás? É só você achar que você está acreditando que você está indo para frente, que você vai? Ou será que não é melhor você ir de passinho em passinho, como o 3 de materiais faz, né? Você construir e trazer todo o potencial que o seu emocional dá para você perceber a realidade de um jeito diferente, e aí você ir tijolo a tijolo construindo esse tal novo. Aqui convém que vocês sejam mais conservadores. Conservadores que eu digo assim, no sentido de tomar cuidado com cada passo que dá, mas não chegar ao nível da desconfiança. Não dar um passo maior do que a perna, né? Ter capacidade, você está vendo qual é o tamanho do passo que você pode dar, você vai dar o passo daquele tamanho. Não tem porquê você tentar alguma coisa totalmente desproporcional. E aí, tudo que tá ali no seu ser, de emoção, positiva ou negativa, que também não convém rotular, você pode pegar aquilo e transformar, né, dar combustível para você construir passo a passo essa vida nova. Aqueles que têm trabalhos mais criativos conseguem entender melhor o que eu estou falando. Quem tem algum tipo de trabalho muito burocrático, muito formatado, né, sem dúvida vai ter dificuldade para fazer isso. Mas eu não acredito que existam processos tão fechados a ponto de você não poder mudar nada. Sabem aqueles conselhos assim que dão? Ah, você quer mudar alguma coisa? Começa pequeno, escova os dentes com outra mão? Esse tipo de coisa. Eu tava falando sobre isso, acho que tava lá no meu Telegram, no meu canal do Telegram, essa semana, que existe todo um valor em cima dos clichês. Os clichês, eles não existem à toa, tem uma sabedoria ancestral
por trás dos clichês. E eu tô desfilando aqui vários, para vocês entenderem que às vezes para você provocar uma grande mudança, você só precisa dar um passo e outro passo e outro passo e outro passo, sem ficar preocupado em radicalizar, né? Com radicalizar. Tem aqui uma necessidade de parcimônia, porque vocês vão estar sentindo muito, e isso não é para ser visto como uma maldição, que alguns estão vendo dessa forma. É para ser visto como uma bênção, sentido como uma bênção. Você pode achar que as outras pessoas, elas não estão interagindo com você, né, na mesma sintonia. E aí você pode achar que de repente isso daí é um defeito seu. Só que convém também com essa jogada que vocês se defendam mesmo, se protejam. Porque vocês já pararam para pensar que talvez as outras pessoas elas não estejam prontas para a intensidade das emoções que vocês têm? Será que sempre o problema vai estar em você? Eu sou uma grande defensora da gente virar a câmera para nós mesmos, né? Para a gente olhar para o próprio umbigo e resolver as próprias questões. Mas também não custa nada olhar para o outro, não de um jeito de ataque ou de defesa, mas para avaliar. Está me ocorrendo isso? Não tem nada de errado com sentir da forma como vocês estão sentindo. Talvez as outras pessoas não estejam prontas. E aí talvez vocês precisem estar perto de pessoas que já tenham dominado as próprias emoções. Dominar a emoção não é a ausência de emoção, não é deixar de sentir, não é deixar de ser quem você é. Dominar a emoção é entender o que está acontecendo e fazer alguma coisa com aquilo. Não ficar estacionado naquilo, não ficar achando que aquele sentimento é você, não ficar parado no tempo. Como nativos de um signo de água, né? Todos os signos de água têm uma capacidade emocional gigantesca e muitos são mediúnicos, né? Muitos nativos são mediúnicos e aí assumem as dores do mundo para si. Vocês estão num momento que, se assumir mais alguma coisa de alguém, a taça vai transbordar. Então vocês não estão em condições de assumir nada de ninguém. Aqueles que trabalharem com muitas pessoas, trabalharem de perto, trabalharem com clientela, mais um motivo para se defenderem. Dependendo do seu trabalho, às vezes, quando você mergulha na história de uma pessoa, você sai da sua e você tem ali no outro uma lição, um aprendizado, porque as pessoas elas se atraem, ninguém se atrai à toa. Cliente é a mesma coisa. Perfil do seu cliente diz muito sobre você. E se você consegue sair da sua história um pouquinho para você entrar na história de outra pessoa, pode ser que naquele momento você tenha um grande insight
E esse insight possa ser usado para você dar um passo que aí é até maior que a sua perna, mas que vai levar você para um lugar de compreensão, ao invés de levar você para um lugar onde você vai ficar preso numa determinada nostalgia e ficar botando a culpa, né, no jeito como você é. Eu vou tirar a runa de vocês, porque eu acho que essa runa ela vai ajudar também a desfazer esse nó. Otala. Otala, ela é uma runa de herança. Ela tem conexão com tudo aquilo que a gente tem de herança. Ela tem conexão com a herança material, né? E ela tem conexão com a herança ancestral, né? Algo mais subjetivo. Aqui a gente está, evidentemente, diante dessa herança subjetiva. E Otala é uma carta, uma runa, muito apropriada para o que está aqui. E se você olha para o que você tem de herança e de bagagem emocional, em que sentido? Será que o tanto que você está sentindo agora nesse mês de agosto não tem nenhum paralelo com momento algum da sua vida? Tenta lembrar se em algum momento do passado não houve essa sensação. Uma coisa até... Esse sentir demais, né? Será que em nenhuma época aconteceu alguma coisa semelhante? Vocês não têm memória curta. Então, vocês não podem usar a desculpa do não lembrar, porque vocês lembram das coisas perfeitamente. Então tem aí dentro uma herança emocional de uma época em que você lidou com algo muito parecido. E como é que foi que você fez? Como é que foi que você administrou? Porque a maneira como você administrou no passado é uma maneira que convém usar no hoje, tá? Então, viajar para o passado é uma estratégia aqui. Só não vai dar para ser uma fuga do que está acontecendo. Sempre vai existir uma época melhor. Sempre vai existir, né, uma época perfeita, porque aí o canceriano ele edita o filme dele como ele quiser. E a ideia aqui não é editar o filme para você ficar passando aquilo infinitas vezes. A ideia é você ir lá, assistir um determinado trecho do filme. Eu usei esse recurso aqui. Essa é a herança que eu tenho. E hoje eu sei fazer isso melhor do que naquela época. Então você vai usar de novo. Tem uma habilidade que você tem, que você usou no passado, que é um recurso, e que se você usar hoje, você dá conta de todas as suas emoções, supera, sente o que tem que sentir, segue em frente e consegue viver o novo de uma maneira verdadeiramente nova, porque não há mais motivo para repetir uma determinada emoção, para ficar preso num determinado lugar emocional, ok?
Então vamos lá para a carta de Metatron. Conquistando o medo, comece hoje. Então tá. Então a gente tem aqui que a emoção é o medo. A emoção fundamental é o medo. E aí a gente pode colocar esse medo em todo... Como é que eu vou dizer isso? Vamos supor que tenha um pacote de medos. É o medo de uma situação qualquer. É o medo do sentir. É o medo do medo. E é o medo de superar o medo. Porque muitas vezes você ficar num lugar estacionado de medo tem todo um ganho secundário ali em cima disso. E essa carta ela é muito interessante porque, como tem ali a figura do anjo, significa que você tem ajudas à sua disposição. E mesmo que você, na sua realidade, você ache que não existe nenhum tipo de ajuda, ao menos ajuda angélica você tem. Então a ajuda, ela está presente, ela existe. E basta você sair de um lugar de crença em que você não pode pedir, você pedir por essa ajuda. E dar um passo, e outro passo, e outro passo, e outro passo. Né? A conquista do medo. O que me vem de mais presente, sim, o medo é uma emoção principal aqui. Mas também me vem muito presente o medo do medo, né? E o medo dos próprios sentimentos, né? Da capacidade emocional, né? De tudo que provoca um rebuliço. E basta você se mover, né? Uma única vez. E aí outra vez, e outra vez, e outra vez, e outra vez. Porque o mais interessante que eu estava falando do agora, né? E aí a frase da carta é: comece hoje. Não agora. Não é no passado, não é no futuro. É agora. Com a conquista do medo, você vai conseguir, de fato, viver essa nova realidade que você está projetando no mental e que ainda não é algo palpável, né? Ainda não é uma coisa que está totalmente presente no seu dia a dia. Eu vou ficando por aqui, agradeço aos cancerianos que foram até o final. Deixe o seu like, compartilhe, não esquece de assinar o canal. Um abraço para todos, até o próximo vídeo. Arro.